de bola. E aí eu pergunto, Vanessa, você no seu dia a dia lida com esses tipos de situação? Sim, infelizmente. Atuando no CRAS, porque o que é o CRAS? O CRAS ele faz parte da proteção social básica dentro da política de assistência social. Então, o maior foco é a prevenção. Então, diante disso, a gente foca nessa questão, né, de ir antes que as coisas aconteçam. Mas, como o CRAS ele é porta de entrada da política de assistência social, então a gente também recebe esse tipo de demanda. E, infelizmente, já tive que acompanhar situações de abuso e o abuso, né, depois eu posso falar melhor sobre isso. O abuso ele acontece muito dentro da casa, no âmbito familiar, certo? Por pessoas conhecidas, próximas daquela criança, daquele adolescente. E aí a gente ter que fazer uma série de intervenções junto com essa família, tentando reduzir o máximo que a gente pode esse dano que já houve, que já aconteceu. E aí conduzindo, acompanhando essa família muitas vezes em órgãos como ITEP, como delegacia, como hospitais. Então, esse trabalho ele não é fácil. É muito complicado fazer isso, né? Diante de uma situação de tamanha fragilidade. Primeiro, eu acho que vem a questão da vergonha da vítima Sim, em chegar e relatar o sim, caso, né? E segundo, como você abordou, sempre alguém próximo, sim. né? O abusador, Exatamente. no caso, né? Sim, Então vamos dar uma hipótese aqui de um pai abusando de uma sim. filha, Eu né? queria saber também se há diferença entre abuso e violência. A violência, digamos que ela está no topo dessa pirâmide. O que é a violência? É a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. Dentro da violência, a gente tem dois tipos dentro desse universo: o abuso e a exploração. Sim. Existe o abuso sexual e a exploração sexual. Então, o abuso ele é configurado em práticas que têm uma conotação sexual que são totalmente incompatíveis com a idade cronológica e afeta diretamente o desenvolvimento físico, social, psicológico dessa criança, desse adolescente. E a exploração, sim, e usa o corpo dessa criança para isso, né? E a sexualidade dela. A exploração também faz isso. Ela se A utiliza violência não. a exploração sexual. Que a violência é o abuso A e violência a são dois, exploração. exato. Porque é muito Entendi. termo, né? É, E a gente acaba se Se eu puder confundindo. ajudar, a ideia de violação, né, ela é a ideia de ruptura. É Isso, qualquer ato que você usa de força contra alguém ou exatamente. alguma coisa que não estava preparado para suportar aquela quantidade de força. Então, Isso qualquer mesmo. atitude que rompe o limite, e aí tem os graus, né? Simbólica, né? A violência física, violência verbal, Sim, psicológica, né? Que exatamente. desembocam em atos. A violência verbal, ela é o ato, né? Que gera um tipo de dano. Então, todo tipo de violação, ela necessariamente gera um dano. Quando alguém falou Sim, violação gerou dano, então, por exemplo, na assistência social e na relação abuso sexual, abuso é uma demonstração de violência, né? É um ato exatamente. violento. sim. E as manifestações elas vão variar e de acordo com a área, a gente vai nomenclaturar o tipo de Sim, violência, como exato. Entendi. abuso, A exploração. exploração, aí você Vai vai Isso, categorizando, né? exatamente. isso. Como por Tenta- exemplo, finalmente o estupro, que é uma condição, né, absurda do ato violento. Sim. Né? O abuso ele vai ter vários níveis, né? Isso, O abuso é literalmente abusar, né? Você passar do No limite, limite. isso, né? E vai invadindo como exatamente. ela está falando. E a exploração ela traz a ideia do lucro. Eu vou lucrar né, com aquele ato. Então, traz a ideia da barganha, da troca, certo? Sim. Então, a exploração está muito aí ligada às redes de prostituição, às redes de tráfico, enfim, da pornografia. Então, tudo isso está dentro do que a gente chama de exploração sexual de Um crianças. grande detalhe também é que quando a gente fala de pornografia infantil, se existe demanda, existe procura. Sim, 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 Então a gente tem que estar ciente que existe uma procura muito grande de pessoas sim. sim, por pornografia infantil. sim, E isso é uma coisa que nós precisamos pensar muitíssimo. Porque a gente está vivendo um período, né? Um sociólogo francês chamado Émile Durkheim, ele vai dizer que ou a sociedade está em situação de coesão ou ela está em situação de anomia. Ou seja, ou ela está harmonizada ou ela está caotizada. Desconfio, a sociologia tem desconfiado que dia após dia
a gente tem entrado num ciclo vicioso de caos, de pequenos caos e caos maiores. Uhum. E sobre isso, a gente tem reflexões hoje sobre o que é, de fato, a pedofilia, por exemplo. Né? Uhum. Está se questionando Exato. ideologicamente o que é ou Sim. não pedofilia. Eu Né? já vi isso aí. Em nome de progresso ou em nome do conservadorismo, ao final das contas é o espaço ideológico mesmo. Peraí, depende de quê? O que é pedofilia? Né? Então hoje a gente está tendo uma refração da ideia de pedofilia, que é o caminho aberto para isso que você acabou de colocar. Meu amigo, há uma demanda muito grande, de fato. A gente acabou de acompanhar um escândalo, se não me engano, na cidade de São Paulo, né? De acho que um vereador, uma figura política, não me lembro agora exatamente o estado, que se envolveu, foi exposto num escândalo que tem ali uma rede toda de sustentação, né? No Amazonas também tem na Netflix uma série que é Bandidos na TV. E fala que tinha um prefeito que tinha uma rede de Sim, pedofilia sim. que era Claro. para Verdade. Parece que Absurdo. quanto menos informação, é isso que eu percebo. Por exemplo, eu gosto de citar um pouco a região norte, não criticando, mas é uma região que, querendo ou não, isso é. Uma vez a pessoa disse assim, isso é comum lá. Não, Meninas de 12, 13 anos É. já ter uma vida sexualmente ativa. Mas eu acho que não só lá, sabe? Aqui no Nordeste, no interior. Não. tem Sim, Sim, Na sim. periferia. Na periferia. É porque assim. É porque a proporção ela vai depender da quantidade de pessoas e também Sim. de como está organizada as redes de proteção. Sim. O que o Adriano está Exatamente. colocando acaba se encaixando que nesses lugares de maior vulnerabilidade social, as redes de proteção são mais frágeis ou não existem. Sim. Né? Por exemplo, agora recentemente um caso no norte foi evocado, né? Dos garimpeiros que pegaram uma Sim, menina sim. indígena Sim, e foi um caso sim. semelhante ao da década de Sim. 70 que a gente abriu o programa falando, né? Verdade. Aí eu pergunto, a gente tá falando de violência, né? Sim. De que é bem específico. Eu acho que a vítima sofre, Sim. né? E sofre Sim. muito e ela identifica que é uma violência. Sim. Mas eu acho que existe também aquela violência, ou não sei se é violência ou abuso, ou acho que é abuso, mas em que a vítima não se dá conta que está sendo abusada, Sim. né? Sim. E nesses casos, por exemplo, você que recebe as pessoas lá, você recebe mais da violência propriamente dita, mais incisiva, ou essa mais velada? E quando é velada, quem é que descobre mais ou menos? A criança fala Sim, alguma coisa? sim. Porque eu acho que tem violências que a criança sofre na infância, mas só vai se dar conta que foi violentada Sim, quando sim. adulta, né? Exatamente. Na maioria dos casos, a gente não atende diretamente, assim, no primeiro atendimento a gente já sabe, já consegue identificar que foi uma violência. Às vezes a gente precisa de mais atendimentos, até porque vai depender muito, porque assim, muitas crianças têm medo de falar, né? Primeiro porque o abusador, ele ameaça. Sim. Ele ameaça, ele faz ameaça, ele vai dizer, olha, se você contar isso que aconteceu, eu vou fazer isso, isso e isso com a sua família, certo? Quando a violência vem de um pai, aí essa criança, quanto menor ela for, ela não vai conseguir nem processar o que foi que aconteceu. Então, Ela não consegue entender não que vai- aquilo é uma exatamente, violência. ela não vai conseguir. Quanto menor a criança, mais difícil é dessa criança falar. E esse é um dos motivos da ideia de conceituar isso como abuso e violação. Isso, Porque chega numa dimensão que a criança de fato não entende. Primeiro que ela vai se corresponder com aquilo como se fosse algo que, pô, se é o pai, se é a mãe, se é um protetor, ou seja, Sim. alguém que ela entende que deveria protegê-la, tá fazendo aquilo, ela vai demorar a entender que aquilo é ruim de fato. Ela vai sentir o dano, ela vai sentir a tristeza, mas ela não tem maturidade para identificar exatamente. aquilo. C.S. Lewis, um dos maiores intelectuais do século XX, ele escreveu um livro chamado Os Quatro Amores, e ele exemplifica um tipo de amor desses como sendo amor-necessidade. E ele diz que a criança, ela ama primeiro por necessidade, e não é um amor egoísta, é a necessidade de sobrevivência. Se uma criança está caminhando, acho que quem teve filhos sabe, a criança vai caminhando sozinha assim na frente, aí um barulho, um estrondo, a criança volta, Sim. né? E se agarra na perna do pai, da mãe, aperta a mão, né? Eu me lembro que meu filho fazia atutulo para chamar o escuro. Ele olhava para o escuro e fazia atutulo, papai, é medo, né? E ele volta para aquilo, né? Ele volta para o lugar de segurança. Então, quando aquele lugar de segurança
oferece o dano, então a criança ela vai demorar demais a processar aquilo, né? Porque parece que a gente foi programado, né, biologicamente para proteger e ser protegido. Sim. Então a criança ela tá nessa expectativa. Então quando o abusador vem, cara, por isso que ela não compreende, porque Sim. o cara era para proteger a criança. Ela vem entender muitas vezes depois que ela tem uma maturidade e entende que não, naquela Sim. época eu Sim. estava sofrendo um Tem abuso e nem estudos sabia, né? psicológicos que mostram que alguns adultos só fazem essa reflexão depois de adulto, depois dos Sim. 40 anos de idade. Porque é o período da reflexão da maturidade. Então ele Sim. começa a identificar determinadas coisas e começa a ter coragem de verbalizar aquilo para ele mesmo, às vezes. Né? Então, às vezes, tem coisas que dão ricochetes na memória do indivíduo. Sim, Né? E exatamente. esse é um dos Eu casos digo mais isso, comuns pra eu digo isso porque hoje tem situações que eu me recordando quando criança, eu nunca fui abusado, mas em algumas situações eu me paro e pergunto, eu iria ser, Sim. entendeu? Sim, Eu iria, eu fico assim, cara, e eu não percebi. Eu não tinha Sim. condição psicológica nem intelectual para entender o que e também estava porque às vezes o abusador ele vem de uma forma muito maliciosa, Sutil. oferecendo presentes, tranquilo, e você balas, tá- chocolate, né? Inocência. Eu não sei se vocês cresceram na periferia, mas eu cresci na periferia, né? Tanto na periferia da zona oeste e leste, quanto na zona norte. E quem nunca ouviu falar dos treinadores de futebol de comunidade que a gente Sim. tirava onda com aquele cara, né? Ah, tu é da escolinha de não De sei fulano, quem. né? Para não citar nomes famosos na Sim, cidade, sim, né? Por sim. exemplo. Então a gente tem esses eventos, são pessoas que estão na rede, né, de sociabilidade da criança. Isso é impactante. Um dado importante sobre isso: nas igrejas há um alto índice De abuso. Sim,